Você foi enganado sobre a história da sua fé por séculos. Uma narrativa sagrada, aceita por bilhões, esconde um segredo desconfortável. Jesus prometeu: alguns aqui não morrerão antes de verem meu reino chegar. Mas e se eu te dissesse que todos eles morreram? E o reino, como descrito em poder e glória, nunca se materializou. Isso não foi um erro isolado, mas um padrão que o dogma tentou esconder. Prepare-se para questionar, pois a verdade por trás disso pode libertar você. Para desvendar esse enigma milenar, nossa jornada nos leva para trás no tempo, para as ruínas movimentadas e as sinagogas sombrias da Amsterdã do século XVII, um refúgio de pensadores e perseguidos, onde a liberdade de pensamento era tão valiosa quanto perigosa. Neste caldeirão de ideias, um jovem de inteligência rara se destacava dentro da comunidade judaica. Seu nome era Baruch Spinoza, um prodígio destinado a se tornar um grande rabino, um pilar de sua fé, admirado por sua mente afiada e sua dedicação aos estudos. Contudo, a mente de Spinoza não se contentava com as respostas prontas. Ele lia os textos sagrados com uma honestidade brutal, questionando dogmas que sustentavam sua comunidade por gerações inteiras, buscando a verdade por trás das palavras, não apenas a tradição que as envolvia. Ele ousou perguntar se a Torá fora realmente escrita por uma única mão divina, e se Deus era o monarca ciumento e colérico descrito nas Escrituras. Para ele, a razão revelava um universo diferente, uma divindade imanente na própria estrutura da realidade. Suas perguntas não foram vistas como busca por sabedoria, mas como uma heresia que ameaçava a própria estrutura da comunidade. O dogma, o antagonista silencioso que exige obediência cega, não podia tolerar um desafio tão fundamental vindo de um de seus mais brilhantes filhos. A resposta da instituição foi rápida e brutal. Aos 23 anos, Spinoza foi atingido pela mais severa das punições, o Scheren, uma excomunhão que o amaldiçoava de dia e de noite, no seu deitar e no seu levantar, em sua casa e na rua. A maldição o tornou um pária completo. Sua família foi proibida de falar com ele, seus amigos o abandonaram e seus escritos foram banidos. Ele estava completamente só em sua busca pela verdade, um exilado intelectual em sua própria terra. Expulso e deserdado, ele se tornou um fantasma em sua própria cidade. O preço por pensar livremente era o isolamento absoluto, uma morte social imposta por aqueles que mais temiam a luz incômoda da razão e do questionamento honesto. Para sobreviver, Spinoza abraçou um ofício humilde, mas profundamente simbólico. Ele se tornou um polidor de lentes, um trabalho metódico e solitário que lhe garantia o pão, e mais importante, a independência intelectual para continuar sua obra longe dos olhos do dogma. Enquanto suas mãos moldavam o vidro para corrigir a visão humana e permitir que outros vissem o mundo físico com mais clareza, sua mente trabalhava incansavelmente para polir as lentes da razão, buscando uma nitidez que pudesse penetrar os véus da superstição e da ignorância. Seu objetivo não era destruir a fé ou provar a inexistência de Deus. Pelo contrário, era encontrar Deus na lógica sublime da natureza e do universo, libertando a espiritualidade da prisão do medo e da manipulação institucional que a acorrentava. Agora, voltando à nossa questão inicial, é com esta mesma lente, forjada no fogo da perseguição e polida pela coragem intelectual, que vamos examinar as palavras apocalípticas de Jesus, buscando não o erro, mas a verdade humana e contextual que o dogma tentou esconder. Vamos então aplicar a lente de Spinoza, a ferramenta da razão honesta e implacável, para dissecar as profecias que se tornaram a fundação do medo e da esperança apocalíptica. Faremos isso de forma metódica, analisando 8 pilares dessa narrativa. Para cada um, faremos as perguntas que o dogma teme. Qual é a leitura literal e o terror que ela inspira? Quem realmente escreveu essas palavras? Quando e para qual audiência? E, crucialmente, qual era a realidade política, social e cultural que deu à luz essas ideias? Uma realidade que a tradição convenientemente esqueceu. Prepare-se, porque depois de absorver isso, a maneira como você lê textos sagrados pode nunca mais ser a mesma. Não se trata de perder a fé, mas de encontrá-la em um terreno mais firme do que a areia movediça do literalismo, um terreno de compreensão, contexto e liberdade intelectual. Nossa primeira parada é uma das promessas mais diretas e desconcertantes, encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 23. Jesus envia seus discípulos com uma missão urgente e lhes diz: em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Pense no peso dessas palavras. A interpretação literal, aquela que alimentou o fervor de gerações, é clara. A missão apostólica era uma corrida contra o tempo. O retorno glorioso de Cristo, o fim da era tão iminente que eles nem sequer teriam tempo de completar seu circuito de pregação. Isso cria uma atmosfera de urgência máxima, uma sensação de que o fim está logo ali, na próxima esquina, na próxima cidade. Por séculos, essa urgência foi usada como uma ferramenta poderosa. Ela motivou missionários, inspirou mártires e manteve comunidades inteiras em um estado de alerta perpétuo. O retorno está próximo, portanto abandone tudo, arrependa-se agora, pois o tempo está se esgotando. O medo do juízo iminente se torna o principal motor da conversão e da obediência. Mas aqui, a dissonância cognitiva começa a gritar.
Os apóstolos não apenas percorreram as cidades de Israel, como a tradição nos diz que eles foram muito além, para a Ásia Menor, para Roma, para a Índia. Eles viveram vidas inteiras, envelheceram e morreram. E o Filho do Homem, na forma espetacular prometida, não veio. A teologia dogmática, para salvar a inerrância do texto, teve que se contorcer em nós. Alguns argumentaram que a vinda do Filho do Homem se referia à destruição de Jerusalém em 70 d.C. Outros, que se referia à vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Outros ainda, que era uma vinda espiritual no coração de cada crente. Mas e se eu te dissesse que todas essas são tentativas de consertar um vazamento, de reinterpretar uma frase para que ela se encaixe em uma realidade que seus autores originais não previram? São desculpas póstulas para um evento que, lido de forma simples e direta, simplesmente não aconteceu como foi previsto. Agora, vamos tirar os óculos do dogma e colocar as lentes de Spinoza. A primeira pergunta: quem escreveu o Evangelho de Mateus e para quem? O consenso acadêmico esmagador é que ele foi escrito por um autor anônimo, provavelmente um cristão de origem judaica, por volta dos anos 80 a 90 d.C., para uma comunidade composta majoritariamente por judeus que acreditavam em Jesus. Isso muda tudo. O autor não está escrevendo um manual para a humanidade do século XXI. Ele está se dirigindo a uma comunidade específica, com preocupações específicas, imersa em uma cultura específica. Uma cultura que estava encharcada de expectativas apocalípticas e que acabara de testemunhar a catástrofe da destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos. A segunda pergunta de Spinoza: qual era a realidade política e cultural? A Judéia do primeiro século era um barril de pólvora. Décadas de ocupação romana, impostos esmagadores e a colaboração da elite sacerdotal com os opressores criaram um ambiente de intensa expectativa messiânica. Dezenas de profetas e líderes revolucionários surgiram, prometendo a intervenção de Deus para libertar Israel. Nesse contexto, a figura do Filho do Homem, retirada do livro de Daniel, não era uma figura abstrata. Era um símbolo poderoso de um libertador celestial que viria para julgar as nações opressoras e estabelecer o reino de Deus, restaurando a soberania de Israel. A vinda do Filho do Homem era sinônimo de revolução, de libertação nacional e divina. Com essa lente, a frase de Mateus 10:23 adquire um significado completamente novo. Ela não é uma previsão cósmica sobre o fim do planeta. É uma declaração de urgência política e espiritual para aquela comunidade específica. É o grito de um movimento que acreditava que a intervenção divina estava prestes a acontecer, que a libertação de Roma estava ao alcance das mãos, dentro daquela mesma geração. A promessa não era sobre o fim do mundo, mas sobre o fim do mundo deles, o fim da era de opressão. A tragédia não é que a profecia falhou, mas que a esperança de libertação daquela comunidade foi esmagada pela força implacável do Império Romano. O Evangelho de Mateus captura essa esperança febril, essa crença na iminência da mudança. Isso nos leva diretamente à segunda profecia, talvez a mais explícita de todas, encontrada em Marcos, capítulo 9, versículo 1. Jesus olha para a multidão ao seu redor e declara: em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, sem que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Não há ambiguidade aqui. A leitura literal é um soco no estômago da teologia que projeta o reino para um futuro distante ou para uma dimensão puramente espiritual. A promessa é feita a pessoas de carne e osso, que estavam ali, ouvindo. Alguns deles, ele prometeu, estariam vivos para testemunhar a chegada triunfante do reino de Deus em poder. Imagine o impacto dessas palavras naqueles ouvintes. Era a confirmação de que eles eram a geração escolhida, a geração que veria a história chegar ao seu clímax. A promessa de vindicação estava garantida, e seria em breve. Isso não era uma esperança vaga, era um cronograma divino. O dogma, confrontado com o fato inconveniente de que todos naquela multidão morreram há quase 2000 anos, novamente recorre a acrobacias interpretativas. A explicação mais comum é que Jesus estava se referindo à transfiguração, que ocorre apenas 6 dias depois no texto, onde Pedro, Tiago e João o veem glorificado. Mas essa explicação é intelectualmente insatisfatória. A transfiguração foi um evento privado, testemunhado por apenas 3 pessoas. A promessa foi feita a uma multidão e falava da chegada do reino com poder, uma expressão que em todo o resto da literatura judaica da época se refere a uma manifestação pública, política e transformadora, não a uma visão momentânea no topo de uma montanha. É como prometer a um exército que eles verão a vitória final em poder e glória,
e depois tentar convencê-los de que a profecia se cumpriu quando 3 soldados viram seu general com um uniforme novo e brilhante em uma reunião secreta. A escala simplesmente não corresponde. A explicação é uma tentativa de minimizar o escopo da promessa para que ela se encaixe nos eventos que se seguiram. Então, vamos aplicar a lente crítica. O que o autor de Marcos, escrevendo provavelmente por volta do ano 70, na esteira da catastrófica guerra judaico-romana, estava tentando comunicar à sua comunidade aterrorizada e desiludida? Ele estava registrando uma tradição oral de uma promessa que, para todos os efeitos, parecia ter falhado. Para a audiência original de Jesus e para a primeira geração de seus seguidores, o reino de Deus não era primariamente sobre ir para o céu após a morte. Era sobre a intervenção de Deus na história para estabelecer justiça na terra. Era sobre a derrubada dos impérios corruptos e a criação de uma nova ordem social baseada na lei de Deus. A promessa de que alguns veriam isso acontecer era o combustível para o movimento. Era a garantia de que seu sofrimento sob o domínio romano não seria em vão. Era uma promessa de vindicação iminente. A falha dessa promessa em se materializar literalmente foi uma das primeiras e maiores crises teológicas da igreja primitiva. E é aqui que as coisas começam a ficar muito, muito interessantes. A maneira como a igreja lidou com essa crise de profecias não cumpridas moldou a teologia cristã para os próximos 2 milênios. Em vez de admitir que Jesus era um profeta apocalíptico do primeiro século, falando para o seu próprio tempo, o dogma precisou universalizar e espiritualizar suas palavras. O reino que deveria chegar com poder na terra se tornou um reino espiritual no coração dos crentes. A vinda iminente foi adiada para um futuro indefinido, no fim dos tempos. A geração que não passaria se tornou uma metáfora para algo completamente diferente. A teologia se tornou um exercício de gerenciamento de um atraso cósmico. Vamos agora para o epicentro desse terremoto profético, a declaração que serve como o ponto de virada em nossa análise. Mateus, capítulo 24, versículo 34. Após descrever uma série de eventos cataclísmicos, Jesus afirma categoricamente: "Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam." Esta é a afirmação mais cronologicamente específica de todo o discurso apocalíptico. A interpretação literal, a mais óbvia e direta, é que a geração de pessoas vivas naquele momento, os contemporâneos de Jesus, seria a última. Eles testemunhariam o fim da era. A contagem regressiva havia começado e o relógio marcava menos de 40 anos. Para a comunidade primitiva, isso era a âncora de sua esperança. Eles viviam em constante expectativa. O apóstolo Paulo, escrevendo suas cartas décadas antes dos evangelhos, claramente acreditava que estaria vivo para ver o retorno de Cristo. Ele fala sobre nós, os que estivermos vivos, sendo arrebatados. A iminência não era uma doutrina, era uma realidade vivida. Mas a geração passou. E depois outra. E outra. Cada nova geração de cristãos teve que lidar com a dissonância de uma promessa que parecia ter um prazo de validade expirado. E o dogma, para sobreviver, precisou redefinir a palavra mais simples: geração. Surgiram então as explicações que você provavelmente já ouviu. Alguns dizem que geração aqui se refere a toda a raça judaica, significando que o povo judeu não seria destruído antes que essas coisas acontecessem. Uma interpretação que ignora completamente o contexto de urgência do resto do capítulo. Outros, de forma ainda mais criativa, argumentam que geração se refere à geração que veria os sinais do fim, como a recriação do Estado de Israel em 1948. Isso transforma a profecia de Jesus em um enigma críptico que só poderia ser decifrado 2 milênios depois, ignorando a audiência original que estava diante dele. Essa ginástica interpretativa é um sintoma. É o que acontece quando a conclusão, a de que a Bíblia é inerrante, é decidida antes mesmo que a investigação comece. Qualquer evidência em contrária deve ser torcida, redefinida ou ignorada para se encaixar na doutrina pré-estabelecida. Mas a lente de Spinoza exige honestidade intelectual. Vamos à linguística. A palavra grega usada no texto original para geração é geneia. E aqui está o fato crucial que o dogma tenta esconder. Em praticamente todos os outros lugares onde geneia é usada nos evangelhos, ela se refere, sem qualquer ambiguidade, aos contemporâneos do orador, a geração de pessoas vivas naquele momento. Quando Jesus chama seus contemporâneos de uma geração má e adúltera, ele não está falando da raça judaica, ou de pessoas que viveriam 2 milênios no futuro. Ele está falando das pessoas à sua frente. Usar um significado para a palavra em todos os versículos, exceto neste, é um caso clássico de argumentação especial, uma falácia lógica projetada para proteger uma crença. O consenso esmagador da erudição bíblica moderna, incluindo muitos teólogos evangélicos honestos, é que a interpretação mais direta e contextual de Mateus 24:34 é a correta. Jesus,
ou pelo menos os autores dos evangelhos que registraram suas palavras, acreditava e ensinou que o fim da era, como eles o concebiam, ocorreria dentro de suas vidas. Aceitar isso não significa que Jesus era um farsante. Significa que ele era um homem do seu tempo. Um profeta apocalíptico judeu do primeiro século, que, como muitos outros de sua época, acreditava estar vivendo no clímax da história. Ele usou a linguagem e os conceitos disponíveis em sua cultura para expressar a urgência de sua mensagem ética e espiritual. Isso nos liberta da necessidade de inventar desculpas para ele. Permita que o vejamos não como um oráculo cósmico que falhou, mas como uma figura histórica radical, cuja mensagem foi posteriormente reinterpretada por seus seguidores para se adequar a uma realidade que ele não previu, a continuação da história. Agora que estabelecemos este ponto de virada, as outras profecias apocalípticas começam a se encaixar em seu devido lugar, não como previsões literais do futuro, mas como parte de um vocabulário simbólico bem estabelecido. Pense na quarta profecia, a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A imagem popular, reforçada por séculos de arte e pregação, é de um evento literal, Jesus descendo fisicamente dos céus, rompendo as nuvens, visível para todos os habitantes do planeta. Essa imagem tem sido a fonte de imensa esperança para alguns e de pavor paralisante para outros. O dogma insiste na literalidade desse evento. Livros inteiros foram escritos, filmes foram produzidos, movimentos inteiros foram fundados na expectativa de olhar para o céu um dia e testemunhar esse espetáculo cósmico. A falha desse evento em ocorrer até agora é simplesmente explicada como parte da paciência de Deus, adiando o inevitável. Mas e se a imagem nunca teve a intenção de ser uma previsão meteorológica ou astronômica? A lente de Spinoza nos força a perguntar: de onde veio essa imagem? Teria ela algum significado para uma audiência judaica do primeiro século que nós, no mundo moderno, perdemos completamente? A resposta é um retumbante sim. A imagem não foi inventada por Jesus. Ela é uma citação direta do livro de Daniel, capítulo 7. Nesse texto, escrito séculos antes, uma figura como um filho de homem vem com as nuvens do céu para receber de Deus domínio, glória e um reino. No contexto de Daniel, isso não descreve uma descida à terra, mas uma subida ao trono de Deus no céu para ser empossado como rei e juiz. É uma cena de vindicação e entronização celestial. As nuvens não são um meio de transporte, são um símbolo teofânico, um marcador da presença e da autoridade de Deus, assim como no Monte Sinai. Para um judeu do primeiro século, ouvir sobre a vinda do Filho do Homem nas nuvens não evocaria necessariamente uma imagem de pouso físico na terra. Evocaria a ideia de vindicação divina. Significava que Deus estava prestes a intervir na história, a derrubar os impérios arrogantes da terra, simbolizados pelas bestas em Daniel, e a entregar o governo ao seu povo, representado pelo Filho do Homem. Portanto, a vinda nas nuvens é uma metáfora de poder para uma mudança dramática na ordem mundial, um julgamento divino executado na arena da história humana. Poderia se referir, na mente dos autores dos evangelhos, à destruição de Jerusalém e de seu templo corrupto, um evento que eles interpretaram como um julgamento divino e a vindicação da mensagem de Jesus. A linguagem é cósmica, mas o evento que ela descreve é terreno. Essa é uma característica fundamental da literatura apocalíptica, que a mentalidade moderna e literalista simplesmente não consegue compreender. Eles usavam imagens do céu para falar sobre o que estava acontecendo na terra. Isso nos leva à quinta profecia, que geralmente acompanha a vinda nas nuvens, a de que o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu. Novamente, a interpretação literal e dogmática pinta um quadro de catástrofe astronômica, o colapso do próprio sistema solar. Essa leitura tem gerado medo por séculos. Qualquer evento celestial incomum, como um eclipse ou uma chuva de meteoros, era imediatamente interpretado como um sinal do fim iminente. A ciência moderna nos diz que se esses eventos acontecessem literalmente, a vida na Terra cessaria instantaneamente. O dogma aceita essa consequência, pois o fim do mundo é precisamente o que se espera. A destruição do cosmos é vista como um prelúdio necessário para a criação de um novo céu e uma nova terra.
A ordem natural das coisas deve ser desfeita para que a ordem divina possa ser estabelecida. Mas, novamente, a lente de Spinoza nos obriga a perguntar: essa linguagem era nova ou fazia parte de um repertório simbólico já existente? Ao olharmos para os profetas do Antigo Testamento, encontramos a resposta de forma clara e repetida. No livro de Isaías, capítulo 13, a queda da Babilônia é descrita com exatamente essa linguagem. Pois as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. A Babilônia caiu, mas o sol e a lua continuaram em seus lugares. No livro de Ezequiel, a queda do faraó do Egito é descrita da mesma forma. E apagando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. O faraó foi derrotado, mas o cosmos permaneceu intacto. O padrão é inconfundível. Na linguagem profética hebraica, o escurecimento dos corpos celestes era uma metáfora padrão e poderosa para a queda de nações, reis e impérios. O sol, a lua e as estrelas representavam as estruturas de poder terrenas, os governantes e as autoridades. Quando um grande império caía, era como se as luzes se apagassem no mundo político. Portanto, quando os autores dos evangelhos colocam essas palavras na boca de Jesus, eles não estão prevendo o fim da astrofísica. Eles estão usando uma metáfora política e teológica bem conhecida por sua audiência, para descrever um grande abalo na ordem mundial. Eles estão prevendo a queda do sistema de poder existente, seja ele Roma ou a liderança corrupta de Jerusalém. O evento que melhor se encaixa nessa descrição, na perspectiva dos primeiros cristãos, foi a Guerra Judaico-Romana de 66 a 73, que culminou na destruição total de Jerusalém e de seu templo. Para o mundo judeu daquela época, isso foi de fato o sol se escurecendo e as estrelas caindo. Foi o fim de um mundo. A sexta profecia que, após essa demolição sistemática, um silêncio desconfortável pode ter se instalado em sua mente. Um abismo profundo se abre onde antes havia a certeza reconfortante de uma intervenção divina iminente. Se as profecias não eram um roteiro literal para o futuro, se a vinda nas nuvens era uma metáfora política e a última geração já se foi há muito tempo, uma pergunta monumental e aterrorizante emerge das ruínas. Então, o que resta? Se Jesus não era um previsor do futuro cósmico, um oráculo divino cujas previsões falharam e precisaram de 2 milênios de remendos teológicos, quem ele era? E mais importante, o que resta de sua mensagem para nós, aqui e agora, despojados do medo e da esperança do Apocalipse? É neste ponto, no fundo deste abismo, que a verdadeira reconstrução começa. É aqui que a lente de Spinoza nos oferece não apenas a clareza para ver através do dogma, mas a luz para iluminar uma nova paisagem espiritual, uma que é muito mais robusta, relevante e, em última análise, muito mais libertadora. Prepare-se, porque a resposta a essa pergunta não diminui a figura histórica de Jesus. Pelo contrário, ela a resgata da jaula de ouro da divindade inatingível e a revela como uma força ainda mais potente para a transformação humana. A visão alternativa, oferecida tanto pela análise spinozista quanto pelo consenso da erudição histórica moderna, nos convida a ver Jesus não como um meteorologista cósmico, mas como um sábio radical judeu, um filósofo itinerante, um reformador social e um crítico incisivo das estruturas de poder de seu tempo, tanto religiosas quanto políticas. Sua mensagem central não era sobre escapar deste mundo, mas sobre transformá-lo fundamentalmente. O reino de Deus, em sua pregação original, não era primariamente um destino pós-morte, ou um evento futuro cataclísmico. Era um chamado para a instauração de uma nova ordem social na Terra, aqui e agora. Uma comunidade baseada em princípios radicais de justiça econômica, compaixão radical pelos marginalizados e uma inversão completa das hierarquias de poder. Quando ele dizia que o reino de Deus está próximo, ou mesmo entre vós, ele estava anunciando a possibilidade de uma revolução ética e social imediata, uma transformação que começava no coração humano e se manifestava na comunidade. Nesse contexto, a linguagem apocalíptica que ele usava não era o conteúdo da mensagem, mas o veículo culturalmente necessário para transmiti-la. Na Judéia do primeiro século, sob a bota esmagadora do Império Romano, a linguagem apocalíptica era o idioma da resistência e da esperança. Era a única forma de expressar a magnitude e a urgência da mudança que ele propunha.
Falar da queda das estrelas e do escurecimento do sol era a maneira mais poderosa de dizer que os impérios opressores e as elites corruptas, que se viam como os astros fixos no firmamento do poder, estavam prestes a cair. A vinda do Filho do Homem nas nuvens não era sobre um resgate aéreo, mas sobre a vindicação divina da justiça contra a tirania. Ele usou o vocabulário mais explosivo disponível em sua cultura, para acender uma faísca de possibilidade radical na imaginação de seus ouvintes. Um mundo governado não pela espada de César, mas pela lei do amor e da justiça. Pense comigo por um momento sobre o que acontece quando você realiza essa mudança de perspectiva. Veja o que acontece quando você remove o medo paralisante do apocalipse da equação. A religião, para muitos, deixa de ser uma apólice de seguro contra o inferno ou um bilhete de loteria para o paraíso, cujo prêmio está sempre sendo adiado. Ela se transforma em um chamado urgente e presente à ação ética. A espiritualidade deixa de ser uma espera passiva por um resgate divino que nos tirará dos problemas do mundo e se torna a assunção de nossa responsabilidade de mergulhar nesses problemas, armados com compaixão e um compromisso com a justiça. A pergunta fundamental deixa de ser como posso ser salvo do fim do mundo e se torna como posso participar da construção de um mundo mais justo, aqui e agora. É uma mudança de uma teologia do medo para uma teologia da responsabilidade. Essa transformação é a própria essência da libertação que Spinoza buscou ao longo de toda a sua vida. Para ele, a maior prisão humana não é o pecado ou a condenação divina, mas a servidão às paixões, especialmente aquelas que nascem da ignorância e da superstição, como o medo e a falsa esperança. Ser guiado pelo medo da punição ou pela esperança de uma recompensa sobrenatural é, para Spinoza, viver em um estado de escravidão, reagindo a forças externas que não compreendemos, como uma marionete nas mãos de um Deus imaginado à imagem de um déspota humano. A verdadeira salvação, ou beatitude, como ele a chamava, é a libertação dessa servidão. É a conquista da autonomia através da razão. É agir não por medo ou esperança, mas por um entendimento claro e distinto da realidade e do nosso lugar nela. É a liberdade de ser a causa de suas próprias ações, em vez de um efeito de forças externas. Isso nos leva ao coração da visão de mundo de Spinoza, uma ideia tão profunda e revolucionária que foi chamada de bomba teológica. Sua famosa frase, Deus sive natura, que significa Deus, ou seja, a natureza, dissolve completamente a imagem de um Deus pessoal, um rei sentado em um trono celestial, julgando a humanidade. Para Spinoza, Deus não é um ser separado do universo. Deus é o próprio universo em sua totalidade. Deus é a substância infinita de tudo o que existe, a estrutura lógica e as leis imutáveis que governam toda a realidade, desde o movimento das galáxias até o funcionamento de nossos próprios pensamentos. Deus não tem emoções, não faz planos, não se ira, nem concede favores. Deus simplesmente é. Amar a Deus, portanto, não é bajular um monarca invisível, mas buscar compreender a ordem necessária e sublime da natureza com a nossa razão. A partir dessa compreensão, a espiritualidade se torna um exercício de conhecimento. O caminho para a paz e a liberdade não passa por rituais ou súplicas, mas pela busca incessante de entender as causas das coisas. Quando você entende as cadeias de causa e efeito que governam o universo e sua própria mente, você para de lutar contra a realidade. Você alcança um estado que Spinoza chamou de amor dei intellectualis, o amor intelectual de Deus. Não é um amor sentimental, mas uma alegria profunda e serena que surge da compreensão da beleza e da necessidade da ordem universal. É a paz que vem de saber que tudo o que acontece, acontece de acordo com as leis eternas da natureza, e que você é uma parte integrante e inseparável dessa totalidade magnífica. É a libertação final do medo do desconhecido, pois através da razão, o desconhecido se torna pouco a pouco conhecido. Veja como essa visão se conecta perfeitamente com a nossa reinterpretação da mensagem de Jesus. Ao remover a camada de superstição apocalíptica, nós o libertamos da prisão do dogma e revelamos o núcleo ético de seu ensinamento. A mensagem de amar o próximo, cuidar dos pobres, perdoar os inimigos e buscar a justiça não precisa de uma ameaça de fogo do inferno ou de uma promessa de ruas de ouro para ser válida. Sua validade é intrínseca, racional. Essas são as ações que, por sua própria natureza, levam a uma vida mais harmoniosa e a uma sociedade mais funcional. Elas são o caminho para a beatitude aqui na Terra. A mensagem de Jesus, vista através da lente de Spinoza,
se torna um guia prático para alcançar a liberdade da servidão das paixões destrutivas, como o ódio, a ganância e o egoísmo, e para construir o reino de Deus, que é, em essência, uma comunidade humana racional e amorosa. Isso implica uma mudança radical na sua relação com os textos sagrados. Eles deixam de ser um manual de instruções divinas, inerrantes e literais, e se tornam uma biblioteca humana, uma coleção de mitos, histórias, poesias e reflexões filosóficas que registram a jornada de um povo tentando entender seu lugar no universo e sua relação com o divino. Ler a Bíblia com a lente de Spinoza não é um ato de destruição, mas de arqueologia intelectual. É escavar através das camadas de tradição, tradução e interpretação dogmática para encontrar os artefatos humanos e as ideias brilhantes que estão soterrados. É aprender a separar o contexto cultural específico, como a expectativa apocalíptica do primeiro século, da mensagem ética atemporal que pode continuar a nos inspirar hoje. É tratar o texto com a maturidade de quem busca sabedoria, não com a submissão de quem teme um oráculo. Essa abordagem lhe devolve o poder. Você não é mais um receptor passivo de uma verdade revelada e interpretada por uma autoridade externa, seja ela um padre, um pastor ou um guru. Você se torna um participante ativo na busca pela verdade. Você é convidado a usar a ferramenta mais poderosa que possui, sua própria razão, para analisar, questionar e extrair significado. A espiritualidade se torna uma jornada pessoal de descoberta, não uma adesão cega a um conjunto de crenças pré-fabricadas. Isso pode ser assustador no início, pois exige coragem para viver com a incerteza e para assumir a responsabilidade por suas próprias conclusões. Mas a recompensa é a autonomia intelectual, a liberdade de pensar por si mesmo, que é o bem mais precioso que um ser humano pode possuir. A libertação do medo do apocalipse tem implicações profundas para a vida cotidiana. A moralidade deixa de ser uma lista de proibições e obrigações impostas de fora para evitar a punição e se torna uma ética da virtude, cultivada de dentro para alcançar a plenitude. Você não evita prejudicar os outros porque tem medo de um juiz divino, mas porque entende racionalmente que a cooperação e a empatia são a base para uma vida mais harmoniosa e a uma sociedade mais funcional. Elas são o caminho para a beatitude aqui na Terra. A compaixão não é um mandamento a ser obedecido, mas uma consequência natural da compreensão de que todos nós somos parte da mesma natureza, sujeitos às mesmas leis e compartilhando a mesma busca por felicidade e alívio do sofrimento. A ética se torna uma expressão da nossa razão, não uma repressão da nossa natureza pecaminosa. Isso nos leva a uma reavaliação do propósito da vida. Se não estamos aqui apenas para passar em um teste final e garantir nossa entrada em outro mundo, então este mundo e esta vida adquirem uma importância imensa e sagrada. O foco se desloca da salvação futura para a realização presente. A tarefa não é mais preparar a alma para a morte, mas cultivar a mente e o caráter para a vida. Cada momento se torna uma oportunidade para aprender, para entender mais sobre a natureza, para agir com virtude, para reduzir o sofrimento e para aumentar a alegria, tanto em nós mesmos quanto nos outros. A vida deixa de ser um vale de lágrimas, um exílio temporário a ser suportado, e se torna o único campo de jogo que temos, o palco onde a grande obra da nossa libertação e florescimento deve ser realizada. A visão de Spinoza oferece uma espiritualidade para adultos, uma espiritualidade que não requer que você acredite em milagres que violam as leis da natureza, pois a própria natureza, em sua ordem e complexidade, é um milagre constante. Ela não exige que você aceite contradições lógicas em nome da fé, pois a razão é o caminho para o divino. Ela não lhe pede para temer um Deus que age como um tirano caprichoso, pois Deus é a própria racionalidade do cosmos. É uma visão de mundo que reconcilia a ciência e espiritualidade, mostrando que elas são duas faces da mesma moeda, a busca humana por compreender a realidade. A ciência nos dá o conhecimento das causas, e a espiritualidade espinosista nos dá a paz e a alegria que vem desse conhecimento. Essa perspectiva nos empodera para enfrentar os verdadeiros apocalipses que nos ameaçam hoje. O medo do fim do mundo não desapareceu, ele apenas se secularizou. Hoje, ele assume a forma do colapso climático, da guerra nuclear, da inteligência artificial descontrolada ou do fanatismo político. A resposta de Spinoza a esses medos não seria a paralisia ou a esperança passiva em uma solução mágica, seria um chamado à ação racional. Para enfrentar esses desafios, precisamos mais do que nunca da clareza da razão para entender suas causas, da coragem para agir com base nesse entendimento
e da serenidade para aceitar as leis da natureza que não podemos mudar. A superstição e o pensamento mágico são luxos que não podemos mais nos permitir. A lente da razão não é apenas uma ferramenta para a libertação pessoal, é um instrumento essencial para a sobrevivência coletiva. Ao final, a desconstrução da narrativa apocalíptica não nos deixa com um vazio de niilismo, mas com um espaço limpo para construir algo novo e mais forte. A figura de Jesus, libertada da roupagem de um profeta falho, emerge como um mestre de sabedoria ética, cuja mensagem sobre justiça e compaixão ressoa com uma urgência renovada. A filosofia de Spinoza nos oferece um arcabouço intelectual para uma espiritualidade que é ao mesmo tempo profunda e racional, que encontra o sagrado não no sobrenatural, mas na própria estrutura da realidade. A jornada que começamos com uma pergunta desconcertante sobre uma promessa não cumprida, nos leva a uma conclusão libertadora. A verdadeira salvação não é ser resgatado do mundo, mas se tornar plenamente humano dentro dele. Portanto, a única pergunta que resta é dirigida a você. O que você fará com essa liberdade? Agora que o medo de um juízo final iminente foi substituído pela responsabilidade de criar um presente justo, como você viverá? A remoção do dogma não é o fim da jornada espiritual, mas o seu verdadeiro começo. É um convite para deixar a infância da fé baseada no medo e entrar na maturidade da sabedoria baseada na compreensão. É um chamado para polir suas próprias lentes, para olhar o mundo e a si mesmo com uma clareza implacável e para encontrar a beatitude não em uma promessa futura, mas na prática diária da razão, da virtude e do amor. O reino de Deus, afinal, talvez nunca tenha sido um destino, mas um caminho. Um caminho que agora está aberto à sua frente, livre das sombras da superstição. Essa nova compreensão nos permite ler os textos antigos com outros olhos, não como decretos divinos, mas como testemunhos da busca humana por significado. As histórias de milagres e profecias podem ser vistas não como fatos literais, mas como expressões poéticas de verdades profundas sobre a condição humana. A ressurreição, por exemplo, pode ser entendida não como um evento biológico, mas como uma poderosa metáfora para a capacidade da mensagem de amor e justiça de sobreviver à morte e ao poder imperial, renascendo em cada geração que se compromete com ela. A linguagem do mito não é uma mentira, mas uma forma de arte que comunica verdades que a linguagem factual por si só não consegue alcançar. Ao aprendermos a ler simbolicamente, resgatamos a sabedoria dos textos sem precisar sacrificar nossa integridade intelectual. A espiritualidade de Spinoza é, em sua essência, uma prática de atenção. É o ato de observar o mundo e a própria mente com curiosidade e um desejo de entender as conexões causais. Por que sinto raiva? Quais são as causas externas e as crenças internas que produzem essa paixão? Por que a sociedade está estruturada desta forma? Quais são as forças históricas e econômicas que levaram a essa desigualdade? Cada pergunta, quando investigada com a luz da razão, nos liberta um pouco mais da reatividade cega. A cada nova compreensão, ganhamos um pouco mais de poder sobre nós mesmos e sobre nossa capacidade de responder ao mundo de forma mais sábia e eficaz. A salvação, nesse sentido, não é um evento único, mas um processo contínuo de iluminação, um aumento gradual da nossa liberdade interior. Isso também redefine o conceito de comunidade religiosa. Em vez de um grupo de pessoas unidas por um conjunto de crenças dogmáticas idênticas, a comunidade pode se tornar um grupo de buscadores, unidos por um compromisso compartilhado com a razão, a ética e a investigação aberta. Um lugar onde as dúvidas não são vistas como ameaças à fé, mas como ferramentas essenciais para o crescimento. Um espaço para o diálogo honesto, o apoio mútuo na jornada de autoconhecimento e a colaboração em projetos para melhorar o mundo. A igreja, a sinagoga ou a mesquita podem se transformar de fortalezas de dogma em laboratórios de sabedoria, onde a antiga busca humana por transcendência é perseguida com as melhores ferramentas do pensamento crítico moderno. A implicação final dessa visão é a profunda união entre o pessoal e o político. A busca de Spinoza pela libertação individual através da razão é inseparável de sua defesa de uma sociedade democrática e tolerante. Ele entendia que a liberdade de pensamento, a condição necessária para a busca da verdade, só pode florescer em um Estado que protege a liberdade de expressão e não permite que nenhuma seita religiosa imponha seus dogmas aos outros. A luta contra a superstição na própria mente é, portanto, a mesma luta contra a tirania e o fanatismo na praça pública. Ao cultivar a razão em nós mesmos, nos tornamos cidadãos melhores, mais capazes de participar da construção de uma sociedade que valoriza a justiça, a liberdade e o bem-estar de todos os seus membros, não apenas daqueles que compartilham nossas crenças.
A jornada de desconstruir as profecias apocalípticas nos leva, paradoxalmente, a uma apreciação mais profunda da urgência ética. A remoção da linha do tempo cósmica não nos dá licença para a complacência. Pelo contrário, ela coloca toda a responsabilidade sobre nossos ombros. Não há um plano divino de resgate a caminho. Somos nós. Nós somos aqueles que temos que enfrentar as injustiças, curar as divisões, proteger o planeta e construir um futuro habitável. A mensagem de Jesus sobre a urgência do reino de Deus se torna ainda mais pungente quando percebemos que o relógio que está correndo não é o de Deus, mas o nosso. A geração que não deve passar antes que as coisas aconteçam não é uma geração mística do futuro, mas a nossa, a cada momento presente. Pense na beleza radical desta ideia. O divino não está escondido em um céu distante, esperando para intervir. O divino está manifesto na teia da existência, na lógica que sustenta o cosmos e na centelha da razão dentro de cada um de nós. A espiritualidade não é uma fuga da realidade, mas um mergulho profundo nela. E a ética não é um conjunto de regras para agradar a um Deus ciumento, mas a ciência e a arte de viver bem, de florescer como seres racionais e sociais que somos. É uma visão de mundo que não oferece respostas fáceis, nem confortos infantis, mas oferece algo muito mais valioso: dignidade, liberdade e um propósito firmemente ancorado na realidade. Ao olhar para trás para a figura de Spinoza polindo suas lentes em uma oficina solitária, amaldiçoado e exilado, vemos o arquétipo do buscador autônomo. Ele nos ensinou que a busca pela verdade pode ter um custo social imenso, mas o preço de viver na ignorância e no medo é infinitamente maior. Ele nos legou não um novo dogma, mas um método, uma lente, uma ferramenta para examinar qualquer ideia, qualquer crença, qualquer texto sagrado, e perguntar: isso aumenta meu entendimento da realidade? Isso me liberta das paixões servis? Isso me ajuda a viver uma vida mais racional, virtuosa e amorosa? Se a resposta for sim, a ideia é valiosa. Se a resposta for não, ela deve ser descartada, não importa quão antiga ou sagrada seja sua origem. Essa é a herança que ele nos deixou, a coragem de questionar tudo e a disciplina de seguir a razão aonde quer que ela nos leve. A compreensão de que a verdadeira fé não é a crença cega na ausência de evidências, mas a confiança na capacidade da mente humana de compreender o universo. Ao aplicarmos essa herança ao problema das profecias apocalípticas, não apenas resolvemos um antigo quebra-cabeça teológico, mas também descobrimos um novo paradigma para a vida espiritual. Um paradigma baseado não na autoridade, mas na autonomia, não no medo, mas no entendimento, não na esperança passiva, mas na ação responsável. E assim, o Messias que se atrasou é finalmente libertado de sua espera impossível. E nós, por sua vez, somos libertados da nossa. A cortina do drama cósmica se fecha, e as luzes se acendem no palco da nossa própria vida, revelando que nós somos os protagonistas, os roteiristas e os diretores. A tarefa de criar um final significativo não pertence a uma figura celestial, mas a cada um de nós, em cada escolha que fazemos, em cada pensamento que cultivamos, em cada ação que tomamos, para tornar o pequeno canto do universo que habitamos um pouco mais racional, um pouco mais justo e um pouco mais cheio daquela alegria serena que vem da compreensão. Isso nos leva a uma nova definição de fé. A fé não como a suspensão do pensamento crítico, mas como a coragem de viver em meio à incerteza, confiando na razão como nosso guia. É a fé na capacidade humana de aprender, de crescer e de superar a ignorância e o tribalismo. É a fé de que, mesmo sem garantias cósmicas, vale a pena lutar por um mundo melhor. Esta é uma fé que não teme a ciência, pois a acolhe como uma aliada. Uma fé que não teme outras culturas ou crenças, pois as vê como diferentes expressões da mesma busca humana. É uma fé forjada no fogo do questionamento, resiliente e madura. A visão de Spinoza nos convida a encontrar o paraíso não em uma geografia celestial, mas em um estado de espírito. A beatitude não é uma recompensa após a morte, mas a qualidade de uma vida vivida em harmonia com a razão e a natureza. É a tranquilidade que vem de entender nosso lugar no todo, a alegria que brota do conhecimento e a liberdade que emerge do autodomínio. Este paraíso não é prometido, ele é construído. É o resultado de um trabalho árduo, da prática diária de examinar nossas crenças, controlar nossas paixões e agir com virtude. É um projeto de vida, acessível a qualquer um que esteja disposto a empreender a jornada interior. Ao desmistificar a figura de Jesus, não o perdemos, nós o encontramos de uma maneira nova e mais profunda. Ele deixa de ser um ícone distante a ser adorado e se torna um companheiro de jornada, um mestre de sabedoria cujos insights sobre a natureza humana e a justiça social continuam a nos desafiar e inspirar. Podemos dialogar com suas ideias, lutar com seus paradoxos e aplicar sua ética radical aos dilemas do nosso próprio tempo, não porque uma autoridade nos manda, mas porque reconhecemos a sabedoria inerente em sua mensagem. Ele se torna um recurso para a nossa libertação,
não o objeto de nossa submissão. Essa jornada intelectual e espiritual nos ensina que a verdadeira transcendência não é escapar do humano, mas abraçá-lo em sua totalidade. É reconhecer nossa capacidade para a razão e a virtude, assim como nossa vulnerabilidade às paixões e à ignorância. A espiritualidade se torna o processo de cultivar o primeiro e gerenciar o segundo. É um caminho de integração, não de negação. É encontrar o sagrado na lógica do universo, na beleza da natureza, na profundidade da conexão humana e na coragem de enfrentar a realidade como ela é, sem ilusões reconfortantes. A liberdade que essa perspectiva oferece é imensa, mas também a responsabilidade. Se não há um roteiro pré-escrito para a história, então somos nós que devemos escrevê-lo. Se não há um juiz final para consertar todas as injustiças, então a busca pela justiça se torna a nossa tarefa mais sagrada. A remoção do dogma apocalíptico não nos leva ao conforto, mas ao desafio. É um chamado para crescer, para assumir nosso lugar como seres racionais e autônomos em um universo que não nos deve nada, mas que nos oferece o palco magnífico para criar nosso próprio significado. Pense na metáfora do polidor de lentes. Cada um de nós nasce com uma visão turva, obscurecida por medos inatos, preconceitos culturais e dogmas herdados. A vida, sobre a ótica espinosista, é o processo contínuo de polir essa lente. Cada ato de questionamento, cada nova descoberta, cada momento de autorreflexão remove um pouco mais da distorção, permitindo que a luz da realidade entre com mais clareza. O objetivo não é alcançar uma visão perfeita e final, mas se comprometer com o processo de polimento ao longo da vida, buscando sempre uma compreensão mais clara, mais ampla e mais adequada da realidade. Essa busca por clareza é o antídoto definitivo para o fanatismo. O fanático é aquele que acredita já possuir a verdade final e inquestionável. Sua lente está fixa, e ele tenta forçar todos os outros a ver o mundo através dela. O buscador espinosista, ao contrário, sabe que sua lente está sempre em processo de ser polida. Ele acolhe novas perspectivas e evidências como oportunidades para refinar sua visão. Sua lealdade não é um conjunto de conclusões, mas ao método da investigação racional. Essa humildade intelectual é a base para uma sociedade aberta e tolerante. A transformação interna que essa filosofia propõe tem um efeito cascata no mundo exterior. Uma pessoa que se liberta do medo e do ódio não é apenas mais feliz, mas também se torna uma força para a paz e a harmonia em seu entorno. Uma sociedade composta por indivíduos que valorizam a razão sobre o dogma é mais resiliente à manipulação política e à demagogia. A revolução começa dentro, na oficina silenciosa da mente, onde as velhas lentes... Nossa jornada chega, assim, não a um destino final, mas a uma encruzilhada fundamental, um ponto de partida radicalmente novo. Percorremos as ruelas sombrias da Amsterdã do século XVII, entramos na oficina de um filósofo exilado e, usando a lente que ele nos legou, examinamos as palavras mais incendiárias já proferidas, aquelas que moldaram impérios e aterrorizaram almas por 2 milênios. Desmontamos, peça por peça, a arquitetura do medo apocalíptico, não com o martelo da zombaria, mas com o bisturi da análise histórica e racional. Vimos como as promessas de um fim iminente, feitas a uma audiência específica em um contexto de opressão política, foram transmutadas pelo dogma em uma profecia cósmica e atemporal. A dissonância cognitiva de uma promessa não cumprida foi resolvida não pela honestidade, mas por uma ginástica teológica que adiou perpetuamente o prazo final, mantendo a humanidade em um estado de espera passiva e ansiedade perpétua. O resultado dessa investigação não é um vazio, mas um espaço limpo, um terreno fértil para uma nova forma de ser. A libertação da narrativa apocalíptica literal não é uma perda, mas um ganho incomensurável. É a recuperação da agência humana. Enquanto a humanidade olhava para os céus esperando por um resgate ou um juízo, os verdadeiros apocalipses se desenrolavam aqui na Terra, criados por nossas próprias mãos. O medo do fim do mundo não desapareceu, ele simplesmente se metamorfoseou, assumindo formas seculares e ainda mais urgentes. Hoje ele se veste de colapso climático, de algoritmos que polarizam e radicalizam, de armas nucleares em um impasse frágil e do ressurgimento de fanatismos políticos que ameaçam as fundações da sociedade aberta. A mensagem de Spinoza, forjada em uma era de intolerância religiosa, ressoa com uma urgência profética em nosso tempo. Não podemos mais nos dar ao luxo de sermos guiados pela superstição, pelo pensamento tribal ou pelo medo. A clareza da razão não é um exercício acadêmico, é a ferramenta de sobrevivência mais essencial que possuímos para navegar a complexidade do século XXI. Pense nisso por um momento.
A mentalidade apocalíptica, seja religiosa ou secular, gera paralisia. Ela nos diz que o problema é grande demais, que as forças em jogo são cósmicas ou sistêmicas demais e que nossa única opção é nos prepararmos para o impacto ou torcer por uma intervenção milagrosa. A lente de Spinoza inverte essa lógica. Ela nos compele a olhar para as causas, a entender as cadeias de eventos que nos trouxeram até aqui e a identificar os pontos onde a ação racional e ética pode fazer a diferença. A resposta para a crise climática não virá de uma oração, mas da inovação científica, da política corajosa e da mudança de comportamento baseada em evidências. A cura para a polarização não é um decreto divino, mas o cultivo do pensamento crítico, da empatia e do diálogo. A lição fundamental é que o céu não vai nos salvar de nós mesmos. A responsabilidade é inteiramente nossa. Este roteiro, esta análise, não é um novo evangelho, não é um conjunto de respostas definitivas para você memorizar e adotar. Seria a maior das traições à herança de Spinoza oferecer um novo dogma para substituir o antigo. O que foi oferecido aqui não é um peixe, mas uma vara de pescar. Não é uma visão, mas uma lente. A autonomia intelectual é o seu direito de nascença, e o objetivo desta jornada foi simplesmente lembrá-lo de que você tem a permissão e a capacidade de usá-la. Não acredite em uma única palavra que foi dita aqui simplesmente porque foi dita com convicção. Pegue a ferramenta do questionamento crítico, a análise contextual, a busca honesta por evidências e aplique-a implacavelmente. Aplique-a ao que você acabou de ouvir. Aplique-a aos textos sagrados de sua própria tradição. Aplique-a às notícias que você consome, aos líderes políticos que você segue e, mais importante, às crenças mais queridas que habitam o santuário da sua própria mente. A busca pela verdade é uma jornada, não um destino. É um processo contínuo de refinar a lente, de se aproximar cada vez mais de uma compreensão adequada da realidade, sabendo que a clareza perfeita pode estar sempre fora de alcance. Isso exige coragem. A coragem de viver com a incerteza, de admitir que não sabe, de mudar de ideia diante de novas evidências. O dogma oferece a falsa segurança das respostas fáceis e da certeza absoluta, mas o preço é a sua liberdade intelectual. A filosofia de Spinoza oferece a dignidade da busca honesta, mesmo que o caminho seja solitário e as respostas sejam complexas e provisórias. É a diferença entre ser uma ovelha em um rebanho seguro e ser um explorador em um território vasto e desconhecido. A escolha entre segurança e liberdade é a escolha fundamental que cada um de nós deve fazer. Agora, a jornada se torna sua. Você é o protagonista desta história. O legado de Spinoza não está em seus livros, guardados em bibliotecas empoeiradas. Ele vive cada vez que uma mente ousa questionar uma autoridade, cada vez que a razão desafia a superstição, cada vez que um indivíduo escolhe a compreensão em vez do medo. Você se torna o herdeiro dessa tradição de pensamento livre no momento em que decide parar de terceirizar sua visão de mundo e começa a construir a sua própria, com as ferramentas da lógica, da evidência e da empatia. Este não é um caminho de arrogância, mas de profunda humildade. É a humildade de saber que somos falíveis, que nossa perspectiva é limitada e que a busca pelo conhecimento é uma tarefa infinita que compartilhamos com toda a humanidade. É a libertação de precisar estar certo e a adoção da alegria de estar sempre aprendendo. Muitas vezes, esse caminho pode parecer isolado. As estruturas sociais, familiares e religiosas frequentemente recompensam a conformidade e punem o questionamento. É por isso que encontrar outros buscadores é tão vital. Este espaço foi criado para ser um ponto de encontro para mentes curiosas, para aqueles que não se contentam com respostas prontas. Se as ideias que exploramos hoje ressoaram com você, se você sentiu aquela centelha de reconhecimento, aquele alívio de encontrar uma linguagem para dúvidas que você talvez carregasse em silêncio, então queremos ouvir de você. Escreva nos comentários qual foi o insight mais libertador ou mais desafiador desta jornada para você. Sua perspectiva é uma peça crucial do mosaico que estamos montando juntos. O diálogo é o oxigênio do pensamento crítico, e sua voz importa profundamente nesta conversa. Se você deseja continuar a explorar esses territórios, a desmistificar outros dogmas e a construir um arcabouço para uma vida mais racional e significativa, então se inscreva no canal e ative as notificações. Nossa exploração está apenas no começo. Há muitos véus a serem rasgados, muitas lentes a serem polidas.
E se você conhece alguém, um amigo, um familiar que está secretamente lutando com essas mesmas questões, que sente a dissonância entre a fé que lhe foi ensinada e a realidade que sua razão percebe, compartilhe este vídeo. Você pode estar oferecendo não apenas um conteúdo, mas uma permissão para pensar, uma ferramenta para a libertação. Às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer por outra pessoa é simplesmente mostrar a ela que ela não está sozinha em suas dúvidas. A espiritualidade que emerge das cinzas do dogma literal não é fria ou vazia. Pelo contrário, ela é profundamente conectada à realidade e repleta de um tipo diferente de reverência. É a reverência que um astrônomo sente ao contemplar uma imagem do telescópio James Webb, a admiração pela vastidão e pela ordem matemática do cosmos. É o assombro que um biólogo sente ao compreender a complexidade elegante de um ecossistema ou do código genético. É a profunda gratidão que sentimos pela existência da consciência, essa capacidade improvável do universo de se conhecer. Para Spinoza, essa admiração intelectual pela ordem da natureza é a mais alta forma de amor a Deus. É uma espiritualidade que não exige a negação da ciência, mas a abraça como um caminho para o sagrado. Essa visão de mundo tem implicações éticas profundas e pragmáticas. Se Deus é a natureza, então profanar a natureza, destruir o meio ambiente, é literalmente um ato de profanação teológica. Se todos nós somos modos da mesma substância divina, expressões finitas do mesmo todo infinito, então a compaixão pelo outro não é apenas uma boa ideia, é um reconhecimento da realidade fundamental. Prejudicar o outro é, em um nível profundo, prejudicar a si mesmo e ao tecido da existência do qual fazemos parte. A regra de ouro, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você, deixa de ser um mandamento externo imposto por uma divindade e se torna uma conclusão lógica e racional para quem busca viver em harmonia com a estrutura da realidade. A ética se torna uma expressão da nossa compreensão, não uma obediência cega. Você não precisa se tornar um espinosista ou adotar qualquer rótulo. A própria ideia de se converter a um sistema de pensamento é contrária ao espírito da investigação livre. Em vez disso, o convite é para se tornar um filósofo em sua própria vida. É adotar uma postura de curiosidade radical, de honestidade intelectual implacável e de compromisso com a virtude, entendida como a excelência da sua própria natureza racional. É a prática diária de observar suas paixões, como a raiva e o medo, não para julgá-las, mas para entender suas causas e assim gradualmente ganhar poder sobre elas. É o esforço contínuo para alinhar suas ações com seus valores mais profundos, aqueles que você mesmo examinou e escolheu, em vez daqueles que foram impostos a você. Esta é a verdadeira obra da salvação, a autolibertação da servidão interna. O legado de Spinoza e a reinterpretação radical de Jesus que ele inspira é, em última análise, um chamado à maturidade. É um convite para deixar para trás a necessidade de um Pai cósmico que nos recompense e nos castigue, que resolva nossos problemas e nos dê um roteiro para a vida. É um chamado para assumir a responsabilidade adulta por criar nosso próprio significado, por construir nossas próprias comunidades éticas e por enfrentar os desafios do nosso tempo com as ferramentas que temos, nossa razão, nossa empatia e nossa coragem. É assustador, sem dúvida, mas também é a única base para uma dignidade humana genuína. A liberdade não é um presente confortável, é um fardo glorioso. É a tarefa de nos tornarmos os autores de nossa própria existência, os capitães de nossa própria alma. Ao longo desta exploração, rasgamos o véu da inerrância bíblica para descobrir a humanidade vibrante e contextual por trás do texto. Vimos como a linguagem apocalíptica era uma ferramenta política e poética, não um itinerário para o fim do mundo. Libertamos a figura de Jesus da prisão de um profeta cósmico que falhou e o redescobrimos como um mestre de sabedoria radical, cuja mensagem ética é mais relevante do que nunca. E encontramos em Spinoza não um destruidor da fé, mas um arquiteto de uma espiritualidade racional, robusta e capaz de resistir ao escrutínio mais rigoroso. Vimos que a verdadeira jornada espiritual não é sobre acreditar em coisas impossíveis, mas sobre entender a realidade da forma mais clara possível e viver de acordo com essa compreensão. A questão agora não é mais o que eles disseram ou o que eles quiseram dizer. A questão agora é sobre você. Este não é o fim de um roteiro, é o começo do seu. Cada dia você acorda e pega a caneta. Cada escolha que você faz é uma palavra escrita nessa página. Cada crença que você decide questionar ou manter é um ponto de virada na trama. Você não está mais esperando pelo último capítulo escrito por outra pessoa. A página está em branco e a caneta está em sua mão.
A cortina do drama cósmico se fechou, e as luzes se acenderam no palco da sua vida. Não há mais desculpas, não há mais adiamentos. A espera acabou. O tempo da ação é agora. Este canal é um recurso para essa jornada, um lugar para afiar suas ferramentas intelectuais e se conectar com outros que estão escrevendo suas próprias histórias. Se este trabalho tem valor para você, considere se tornar um membro ou apoiar o canal, para que possamos continuar a produzir análises profundas e sem concessões. Cada contribuição nos ajuda a manter este espaço livre de dogmas e aberto a todos os buscadores. Agradecemos profundamente por se juntar a nós nesta exploração. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar. Mas, acima de tudo, lembre-se de pensar por si mesmo. E assim, chegamos à pergunta final, a única que realmente importa, a que ecoa no silêncio que se segue à desconstrução. É a pergunta que Spinoza se fez em sua oficina solitária e que agora pousa sobre seus ombros, não como um peso, mas como um convite à grandeza. Agora que o véu do apocalipse iminente foi rasgado, o que você fará com a liberdade e a responsabilidade de construir o reino aqui e agora, sem esperar que os céus se abram?